É isso aí. Bom, vamos começar, Bate? Vamos. Bom, vamos ter Embora. boa noite a todos, então. Vamos começar mais uma discussão de caso. O Frederico Moura, eu vou apresentar, Roberto Bastella vai fazer a moderação. Todos os colegas aqui já, já dei boa noite, sejam todos bem-vindos, participem. Quando vocês não participam, eu chamo o nome de vocês, porque eu consigo ver aqui, eu tenho intimidade com alguns, e os que eu não tenho, eu chamo também, porque eu sou cara de pau mesmo. Na verdade, eu chamo para a gente sempre discutir, viu, gente? Perder vergonha, pelo menos aqui no online, né? Que às vezes no ao vivo a gente tem um pouco de vergonha. Aqui podem falar. Fiquem aí, se quiser aparecer, colocar o rosto também, aqui não tem problema. Discutam, falem no áudio, ou se quiser discutir no chat, fique à vontade, porque o Bate vai ficar atento aí nas perguntas. Bom, vamos lá então. Eu vou colocar já aqui o caso para discutir. Tá ok aí, né? Só para confirmar. Tá tranquilo. Beleza, então bom. Então vamos lá. Bom, esse caso, novamente, um caso real, eu sei que isso pode parecer meio pleonasmo, até exagero, purismo, mas caso real não só, porque na verdade a paciente veio até nós, mas da forma que a gente vai apresentar novamente é da forma que esse caso se apresentou para mim, com todas as dificuldades e nuances, tá? Então, dia 4 de julho de 2019, essa paciente, uma jovem, 24 anos, veio com uma dor ocular à direita, no olho direito, leve, e que piorava com a movimentação. Tá? Dia 5 de julho, isso é a anamnese, né? Anamnese 5 de julho, esse embaçamento, teve um embaçamento visual leve, né, do mesmo olho. Ou seja, começou com a dor, no dia seguinte teve dermatologista, não faço isso. a perda visual. Não. Teve a perda visual. Por isso ela foi no pronto-socorro de oftalmologia e lá prescreveram um colírio de corticoide para ela, porque falaram que era uma irritação ocular, enfim, e assim foi feito. 2 dias depois, persistia com a dor ocular e ela piorou do embaçamento visual. Tá? Por conta disso, ela procurou uma segunda opinião, também de um oftalmologista, um especialista em retina. Esse colega detectou edema do nervo óptico, tá? O edema leve do nervo óptico. Tá? Isso tudo antes de chegar até nós. Então, isso aí eram informações que a própria paciente passou para nós. Na ocasião, ela pediu campo. Nessa ocasião, o colega retinólogo pediu campo de visão e uma ressonância, e ele já começou com prednisona de 40 miligramas por 4 dias. Segundo ela, nesse momento, antes do exame, ele já aventou a possibilidade de uma neurite óptica e, por isso, ele prescreveu essa medicação. Quer discutir um pouco, Bate? Então, resumindo aqui, uma mulher de 4 anos não é uma situação incomum, né? De 24 anos, vai procurar, às vezes, um pronto-socorro por uma queixa oftalmológica e não dá para identificar muito bem e prescreve-se um colírio, né? Como aconteceu aqui. Mas é um quadro que, desde do começo, ele já tem uma direção um pouco mais específica, né? Que é o embaçamento visual e a dor ocular, né? O colega, o segundo colega, né, onde ela foi pedir a segunda opinião, já detectou, além disso, um edema leve. Faltaram alguns dados aqui quer dizer, a gente não sabe como foi o exame do colega retinólogo, né? Mas é uma hipótese correta, né? Uma hipótese bem direcionada, né? Mas só o que talvez não seja bem direcionado é a prescrição da prednisona, né, Fred? Sem dúvida.
né? Assim, se vocês forem olhar isso na literatura, é uma coisa já, um conhecimento bem, desde o NTT, né? Desde 90. Essa história de que prednisona oral deve ser evitado isoladamente, né? Depois da pulsoterapia, tudo bem, mas isoladamente deve ser evitado, né? Para o tratamento da neurite ótica. Porque os trabalhos mostraram que aumenta a recorrência de neurite ótica, né, nesses pacientes. Existe um pouco de controvérsia nisso. Se vocês forem conversar com os colegas neurologistas, alguns vão falar que já teve trabalho que não mostrou esse mesmo resultado. E eu entendo essa opinião contrária a fazer a prednisona oral, mas, em contrapartida, eu também acho que, assim, se for realmente uma neurite ótica típica, né, não vai fazer diferença essa pressa em dar o corticoide, né, Bart? Porque o prognóstico visual, ele se mantém. Não muda, Entre a neurite típica, né, seja ela idiopática ou associada à esclerose múltipla, ela não vai, o prognóstico visual final ele não vai mudar, né? E mostrou também, eles acabaram mostrando também que não tem muito benefício porque não acelera muito a recuperação visual, né? A prednisona em doses habituais, né? Você sabe que essa impressão da recorrência, eu sou de uma época ainda onde a gente dava muito corticoide VO, né? Até 96, mais ou menos, 97. Depois disso começaram a sair os primeiros resultados do NTT. Mas a gente dava muito corticoide oral, né? Na dose mais alta, né? Pelo menos 1 miligrama por quilo. Eu não tinha impressão de tanta recorrência assim, não, né? Mas, enfim, a estatística mostrou que tem realmente uma chance maior de recorrência. De qualquer forma, evitar essa coisa da histeria, eu tenho que dar logo o corticoide, senão vai piorar muito a visão. Não, calma. A neurite permite ainda vamos dizer, investigar a causa. Se for realmente neurite, não vai ter problema atrasar o tratamento da neurite ótica, né? Correto. Né? Bom, isso aqui é um exame que a paciente já trouxe, né? Já é a retinografia que ela realizou na cidade dela, e a gente consegue ver. Eu vou já falar, porque é muito claro aqui. Então, ele tem esse edema, né? Um edema leve mesmo, foi até descrito pela própria paciente, que o colega da retina tinha falado, né? O edema do nervo óptico, e o olho esquerdo ela não tinha nenhuma alteração, e esse era o campo de visão. Alguém quer comentar? Juliana? Vocês acham do campo de visão? Bom, não me parece tanto um campo de neurite, né? Tem um defeito altitudinal superior no olho esquerdo. No direito. No direito. Direito. Que é o olho da queixa, né? Então ele esboça mesmo, né? Que um defeito altitudinal, né? E quando você vai aqui no numérico, parece mesmo, né? Você vê que vem, ó, menos 1, 0, 1, 0, 0, e logo embaixo tem sensibilidade alterada, mas bem melhor, 25, 27, 29, enfim. Então ele esboça mesmo. Às vezes, o que vocês acham que pode acontecer com esses campos, às vezes, de neurite, que ele, às vezes, o Humphrey, ele te mostra uma situação parecida com o altitudinal. O que às vezes acontece? Vocês sabem isso? Já viram isso? Alguém sabe? Juliana? Ô, Marco, tá ouvindo aí? Por que às vezes ele simula esses campos, assim, meio altitudinal, às vezes até meio hemianófico, né? Ele simula um pouquinho isso. Você sabe, Ju? Alguém quer arriscar? Professor, eu chutei que talvez fosse porque ele não pega tão bem a periferia? Não exatamente, não exatamente. Às vezes, alguém quer mais falar alguma coisa?
Pela perda de fixação? Sim, a perda de fixação, mas o que acontece além da perda de fixação, Alexandre? O que o paciente faz, às vezes, na hora do exame? O escotoma muda de lugar, por quê? O que acontece? Falso negativo alto. Isso influencia um pouco, ele aprofunda um pouco, o excesso de falso negativo aprofunda um pouco o campo visual, né? Os defeitos de campo visual. Mas o que acontece é que o paciente desloca muitas vezes a fixação. Né? Ele dá uma deslocada na fixação e, consequentemente, desloca o escotoma. Né? Então, às vezes, escotomas centrais eles podem parecer até mesmo meio paracentrais ou assumir um formato como esse aqui, né? Parece até um defeito altitudinal, às vezes até hemianófico. Então, a deslocar a fixação pode ocasionar esse tipo de, vamos dizer assim, um artefato, né? Que pode acontecer, né, Fred? É isso aí. É porque o Alexandre, ele pensou certo, e é isso aí. Certo, correto. Não mas eu entendo o que você está falando, o Bate, que é assim, o que você está falando, que o Alexandre colocou, assim, é uma perda de fixação, mas não uma perda de fixação que perde e volta. O que acontece é que o paciente, no começo do exame, porque logo no começo do exame de campo, o Humphrey, ele define onde é o centro do olhar, vamos dizer, a fixação. Então, a partir daquele momento, quando o paciente fica olhando naquele ponto que é fora vamos dizer, da fixação real, né? Ou seja, fica a fixação excêntrica, e ele continua o exame todo com essa fixação excêntrica, por isso que ele desloca o escotoma, e se você olhar nos parâmetros, não tem perda de fixação. Então, ou seja, porque ele não tem perda de fixação, ele tem uma fixação excêntrica, né? Essa aqui é a questão. É mais ou menos a mesma coisa. Mas isso é importante porque isso aí dá uma confusão. Assim. Eu também achei que era um altitudinal desde o começo. Sim, mas a primeira coisa que você olha é justamente isso, né? O formato é de um altitudinal, não tem dúvida disso, né? Vamos para frente. Bom, essa ressonância também já veio com a paciente, tá? Já veio com a paciente. Nessas fotinhas pequenas, porque é fotografia desses exames impressos, e tá? Assim, eu falo para vocês que vou passar aqui um pouco mais rápido, ó. Essa aqui é com contraste, tá? Essa é a do nervo óptico. Eu já vou falar para vocês que não ficou adequada, né? Embora seja uma ressonância de crânio, mas ela não ficou adequada, que vocês veem que não tem uma supressão de gordura adequada, né? Tanto aqui, né, em T2, como aqui embaixo em T1, não ficou adequado. E esse foi o laudo desse exame. Foi laudado como normal. E no laudo ele nem comenta, o colega nem comenta nervo óptico, e assim não está errado, né? Porque quando você pede ressonância de encéfalo, o nervo óptico, a rigor, ele não faz parte do encéfalo, então eles acabam enfim, falando de alterações do nervo óptico. Às vezes, né, quando você pede uma ressonância, às vezes pede-se uma ressonância de encéfalo com uma hipótese de neurite óptica. Às vezes o radiologista vai lá, alguns não, muitos não, realmente não faz parte do protocolo fazer os cortes certinhos do nervo óptico, né? Mas às vezes, se você colocar, alguns podem ir lá e realmente fazer os cortes para nervo óptico. Isso, às vezes, você dá sorte ele vem. Mas o correto é pedir, como você falou, é pedir o encéfalo e pedir órbitas com cortes para nervo óptico. É isso aí. Bom, como a visão dela piorou e a ressonância veio como normal, aí ela ficou, enfim, com essa insegurança. E aí ela veio até nós, né? E aí na nossa avaliação, aquela anamnese que eu acabei de contar, ela está correta. Então eu já transportei aquela anamnese do que eu fiz no dia que eu examinei.
para aquele começo no slide, aqueles slides iniciais. Então, eu vou colocar agora só o exame físico. Então, ela tinha conta-dedos de visão, tinha um defeito pupilar ferente relativo nesse olho, no olho direito, não tinha células inflamatórias, né, não tinha reação de câmara, nem células no vítreo. E tinha aquele edema discreto do nervo óptico direito, estava mais ou menos igual, porque não tinha nem 2 semanas do início da perda de visão. E o olho esquerdo sem alteração. Em resumo, é isso. Uma mulher de 24 anos, perda visual unilateral, uma dor ocular leve, piora a movimentação, sem sinais de uveíte, edema do nervo óptico. O campo visual tem esse defeito que esboça altitudinal do olho direito, mas pode ser também um defeito central por conta, e aí o altitudinal é por conta da fixação excêntrica, e a ressonância sem sinais de neurite óptica, sem alterações, enfim, de doença desmineralizante. Pode falar, Bate. Aqui acho que ninguém duvida muito da hipótese diagnóstica principal, né? A hipótese diagnóstica principal realmente é neurite, né? É uma neurite. Um comentário aqui, Romário, ele fala que é famosa olhadinha na órbita pela ressonância de crânio, que não ajuda, às vezes é uma pressão dos planos para não fazer as duas, às vezes é mesmo. Tinha até alguns anos atrás, tinha um plano de saúde que era grande, inclusive, bem grande, que não aceitava que você pedisse ressonância de crânio e órbita, né? Ou era uma ou era outra, né? E até me parece que eles não tinham nem protocolo, o código TIS ou TUS lá de órbita. O Marco fala aqui, fala contra uma neurite típica pela perda visual em pouco tempo após a primeira perda. Na verdade, Marco, acho que aqui só foi uma sequência. Né? Foi uma sequência, né, Fred? Foi uma sequência, perda visual em pouco tempo após a primeira... Não, foi uma sequência. Não, foi uma sequência. Foi uma sequência. Foi uma só. Ela foi uma piora em poucos dias. Tá? Eu não sei quanto que ela estava logo no início, mas com alguns dias ela piorou e chegou a esse conta-dedos. Não foi mais do que 2 semanas, foi menos de 1 semana. Mas mesmo assim, é uma perda visual que pode ser considerada grave, né, para uma neurite, né? Sim, conta-dedos. Conta-dedos, né? Então, a perda visual a gente pode julgar como grave. E aí, vamos em frente? Hipóteses. Vamos lá. Aline, Marco, Cecília, Juliana, vamos falando aí, Alexandre. Bom, uma neurite óptica é uma, né, gente? Pode falar, porque eu acho que o pessoal deve estar meio com medo aí, falando assim, doutor... Que mais? Dor ocular, rebaixamento de visão. Eu vou voltar aqui um slide para... Dor ocular, rebaixamento de visão e edema de papila. Isso aí. Neurite. Noia. Noia pelo defeito altitudinal? Sim, pelo defeito você pode pensar no padrão de noia. E assim, já vou falar aqui, antes que alguém comente, que assim, essa coisa que a noia não dói, tem que ter um pouco de calma. Às vezes o paciente sente um pouco de desconforto. Isso tem descrito no livro do Reuter, tem assim, eu não sei como é que fala em inglês, mas é a dor em peso, né, Bate? A gente traduz. É muito raro, né? Muito raro, mas ele também fala, eu não sei exatamente como ele fala no livro dele, mas ele coloca que às vezes tem um desconforto. Desconforto em peso, assim, alguma coisa desse tipo. E a gente tem, se você parar a pensar, eu lembro assim de cabeça, pelo menos uns 5, 10 pacientes, porque eu já vi tanta noia, mas uns 5, 10 pacientes falando, eu senti um pouco de desconforto. Então, calma que... Olha, seu tumor... papilite, esclerite posterior é um diferencial. Boa, Tati. Pelo tumor orbitário, bem colocado aqui também, né? Pelo tumor orbitário, poderia ser um diferencial. Aqui alguém pergunta, tem a CT de mácula para explicar essa visão tão ruim?
Não podemos tem, discutir isso. Não tem, né, o não OCT, tem, né? não tem Mas OCT. também nós temos aqui evidência, uma evidência muito clara de uma lesão de via óptica anterior, né? Qual que é esse sinal que é importante, né, que aponta para o nervo óptico que o Fred colocou? É isso aí. A Leninha acertou. Foi falha minha, eu acabei não colocando aqui no resumo. Não, mas você colocou ali Você escreveu. Eu coloquei aqui, né? Isso. Não coloquei no resumo, é isso aí. Defeito aferente. Exatamente, as alterações de retina podem levar a defeito pupilazente relativo, mas geralmente são alterações extensas do fundo de olho e a maioria delas, em sendo extensas, são geralmente visíveis na fundoscopia, né? Então, está no diferencial, uma retinopatia, uma maculopatia fica no diferencial, mas ela fica muito, muito, muito lá embaixo, né? Bem mais lá embaixo. E exames. Bom, o Angioflu, o Marco colocou aqui para diferenciar da noia. Aqui ele coloca, pedir uma Angioflu para diferenciar da noia. A noia, o que você esperaria ver mais na Angioflu da noia? Uma noia não arterítica. Marco. Ó, eu vou responder essa do Marco. Marcos, se manifesta em 3 segundos, senão eu vou falar. Porque eu gosto muito de Angioflu, na verdade. Eu gosto muito de Angioflu, sabe? A Angioflu já me salvou em algumas situações. Pouca pressão, hein? Não, é assim que funciona. Vocês... Isso, Marco. Boa, Marcão. Tá, é isso aí, tá ligado. Então, eu acho que eu acho interessante isso, porque se vier, viu, Bate, vamos dizer, um edema altitudinal e uma hipoperfusão altitudinal, nossa, é muito sugestivo de noia. Então, eu tenho isso. A gente é velho, né, Bate? A gente é de uma época que a Angioflu era ruim que só, né? Lembra? Tinha que bater filme com rolo de filme, né? Triste Span 400. Era o filme. É, isso mesmo. Tinha que levar na Kodak para revelar. Meu Deus. Aquele não dava. E agora, aqueles retinólogos, enfim, mais modernos, sem conflito. Sem conflito de interesse. Aquele da HRA pega as hipoperfusões. Eu gosto. Quando eu suspeito de nóia, eu gosto bastante. E a forma arterítica, você tem os quadros de hipoperfusão de coroide, né? As falhas de enchimento, né? Isso mesmo. A Aline já falou uma coisa aqui super importante, ó, uma nova ressonância de órbita, com supressão de gordura. Isso é fundamental. E eu já falei 1000 vezes aqui, Batistella, nós somos os responsáveis. Se você não pedir, não reclama. É igual restaurante. Se você falar assim, ó, traz qualquer coisa, não pode reclamar depois. Então tem que pedir certinho. Tá? Então, tem que pedir mesmo. O Romar também colocou isso. Órbita, contraste com supressão. É isso mesmo. E a Aline, olha lá, Bate, laboratório. Parte laboratorial, importante. Sempre pedir um hemograma, algumas provas de atividade inflamatória, um FAM, fator reumatoide, pelo menos, né? E provas de atividade infecciosa, né? Principalmente luz. É corretíssimo. Luiz sempre pedir, viu? Meu Deus, porque agora ficou feio o negócio. Tem que pedir sempre. Bom, ultrassom também, para ver esclerite posterior, tá certo, Marco? Boa. Vamos para frente, então. Tem um aqui que tudo bem, eu vou perdoar vocês se vocês não colocaram. Porque, vamos lá. Faltou um. Faltou um. Ele não é... Aí, Aline... Ô, Aline, fala aí, o Batistella tá dando a dica para você, hein? A evolução, apesar de que a evolução de baixa divisão e a dor não serem muito compatíveis com noia. Não, você tem razão. E é muito jovem, né? Tem uma coisa... idade, exatamente, a idade, a dor e a perda de visão que ela progrediu em dias, né?
Exato. Tem uma coisa que pode dar, né? Alguns já sabem, mas eu queria que isso ficasse cada vez mais frequente, porque eu já vi gente... A gente até discutiu isso agora no Congresso, né? Lembra que o Mário falou de um diagnóstico que ele achava que era nóia um tempão e tal. Alguém sabe que dá em gente jovem, que você pode até ter recorrência da perda. Lembra, Bate? Qual caso que ele mostrou? A gente estava conversando sobre Noia Norte, isso, Alexandre, drusa, lembra que ele falou? Umas drusas ocultas, Tá, sim. que teve uma recorrência, ele até... Eu tenho um que eu estava lembrando um dia desse, que os colegas estavam achando que era vasculite, ela teve 2 perdas de visão no mesmo olho. E às vezes ela tá lá no fundo e não dá nem pra você desconfiar só olhando a papila, né? Não, e tem aquilo lá que a gente estava discutindo que é aqueles corpúsculos lá, mas que é drusa, vai, na prática é drusa. O FOMS. O FONS e o outro lá, com hiperrefletividade. Então, esse é o FOMS, né? Mas é BH, eles falaram lá a sigla. Mas, enfim, esse aí não tem autofluorescência, não tem calcificação, enfim. Então, esse aí tem que ser pedido. Então, só o OCT que mata esse diagnóstico. Boa, Aline, é o líquor mesmo que a gente estava pensando, tá? Isso aí. Complementar com a ressonância de órbita e o líquor, né? É isso aí. E pedir as bandas, né? Então, vamos lá. Que também é uma coisa, se você não pedir, não espere que venha. Não vem. Não vem mesmo. Não vem. Tem que colher de novo, então fiquem atentos. Bom, a ressonância foi muito clara em mostrar que realmente essa paciente tinha uma neurite óptica à direita, tá? E, enfim, a paciente já tinha alterações sugestivas de doença desmielinizante, tá? Essas setinhas não são minhas, são as setinhas colocadas pelo colega radiologista. Ó. Tem aqui também, tem nessa região aqui também, eu não sei se vai ter mais, não. Mas o líquor também veio, tá? Veio com bandas oligoclonais. Mas veio uma alteração aqui no líquor que eu queria chamar a atenção para vocês. Batistella, comenta aqui, ó. Ó, vocês estão vendo? Pressão de 30, você pode pensar, você pode olhar esse líquor, e às vezes você pode pensar que você tem um papiledema monocular. Né? Isso pode te confundir, esse número aí, né, de 30. Né? Mas que mais na descrição aí do líquor que te ajuda a interpretar isso aqui? Então, não olha só o número, tá? Olha tudo que está escrito. Isso mesmo. Boa, Aline. De novo. Esperta, Aline. Exatamente, condições da paciente, olha lá. A paciente está tensa. E isso faz a pressão do líquor subir. Né? Engraçado que não são todos os laboratórios que descrevem essa condição da paciente, né? Às vezes o cara coloca lá só se está sentado, se está em decúbito lateral, mas não coloca se o paciente colaborou muito, colaborou pouco, se ele estava tenso, se estava mais relaxado, né? Mas esse laboratório especificamente é muito bom, eles escrevem bem isso. Isso aí é importante, embora a gente não esteja discutindo papiledema, mas quando for papiledema, gente, olha, não tem jeito. São pouquíssimos laboratórios que levam a sério a medida da pressão intracraniana, viu? Bom, vamos para frente. Então, nós temos uma... Pode falar, Bate? Pode falar. Pode ir. Resumindo, então nós temos um quadro compatível com neurite óptica e a ressonância também compatível, né? Como vocês acharam, como vocês viram, e o encéfalo já mostrando alterações sugestivas de doença desmielinizante e o líquor mostrando bandas oligoclonais, tá? Fred, só volta um pouquinho na imagem da ressonância. Posso dar uma dica aqui para ele. A maior parte dos pacientes com neurite retrobulbar, eles pegam trechos pequenos. A neurite ela pega trechos pequenos do nervo óptico. A maior parte das vezes, ou intraorbitário, como é esse caso aqui, ou intracanalicular, e trechos pequenos. Isso é o mais comum da gente observar nos casos de neurite idiopática ou casos associados com esclerose múltipla. Né? É isso aí. Muito bom, porque na aquaporina é extenso, né?
E mais posterior. E mais posterior. E MOG também. O MOG é extenso, né? mais anterior, ou bilateral, né? Isso é importantíssimo. Isso é muito importante. Antigamente não dava tanta bola, mas depois dos anticorpos, MOG e aquaporina, isso aí começou a ficar importante, essa característica. Bem lembrado, Bate. Bom, então, aí a gente fez a conduta, enfim, pão com manteiga, convencional, pulsoterapia, metilprednisolona, 1 grama dia por 3 dias consecutivos, a gente fez em hospital dia, foi nessas datas aqui, 11, 12 e 13, e ela saiu com essa dose de prednisona oral, tá? E no dia 16 de julho, menos de uma semana depois, quando ela voltou no consultório para a gente reavaliar, ela já estava 20 de visão. Vamos para frente? Vamos para frente. Melhorou, quer dizer, a pulso... Melhorou. Como já era esperado, melhorou bastante a visão do paciente. Melhorou e rápido, né? Dia 16 de julho também mantinha a visão. E aí, 1 mês depois da nossa avaliação, ela passou com um colega neurologista, que é especialista em neuroimunologia, que definiu como uma CIS, né, de alto risco, né? Assim, um quadro clínico, mas a alteração na ressonância, mais a banda oligoclonal, mesmo com essa ótima resposta ao corticoide, ou seja, o prognóstico visual dela é ótimo. Mesmo assim, uma CIS de alto risco, e indicou já um imunomodulador, que é o glatirana. O que o paciente quer saber, o que ele pergunta, a gente também, né? O paciente quer saber, eu tenho esclerose múltipla? E a gente também, depois do episódio da neurite, pergunta para o paciente, será que ele tem esclerose múltipla? A gente pergunta para a gente mesmo, né? Será que ele tem esclerose múltipla? É difícil fazer esse diagnóstico, não é fácil, né? E às vezes a ressonância ajuda a estratificar esse risco, e você pode às vezes não fazer o diagnóstico inicial, mas classificar o paciente como de baixo ou alto risco. E aqui, como o colega neurologista classificou como um alto risco, já vale a pena entrar com o imunomodulador, né? Evolução. O Bate, alguém perguntou aí. Me ajuda aí. Tem alguém perguntando, antiaquaporina 4, ressonância da coluna. Eu, particularmente, nesse caso, não colheria a aquaporina 4. Eu acho que foi um quadro de manelite bem típica. Eu acho que o quadro tinha alterações na ressonância magnética que nos afastavam de uma doença de DVIC, e eu acho que o paciente evoluiu muito bem, com uma recuperação visual assim, muito favorável, né? Então, isso nos afasta do caminho do DVIC, né? Acho que a ressonância magnética, nesse caso, eu costumo deixar a critério do neurologista, porque ele pode querer ver se tem mais áreas de acometimento radiológico, mesmo sem manifestação clínica, para que isso se some para fechar um pouco mais os critérios diagnósticos para esclerose múltipla. Mas eu geralmente deixo a critério do neurologista. O que você faz, Fred? Eu também deixo. Não fico pedindo ressonância de coluna, não. Acho que é bobeira nossa, porque primeiro que se for pedir, aumenta o tempo de exame. Segundo, assim, eu não sei, a sensação que eu tenho é que se você pede essa ressonância de coluna, se dá alterado, você vai fazer o quê? Você vai falar o quê para o paciente? Entende? Então, eu deixo para o neurologista pedir, e mesmo porque esse aqui é um quadro, eles pedem, tá? Ele pediu a ressonância, mas ele pediu em um outro tempo. Ele pediu, e não pensando em DVIC, não, viu, Romar? Foi mais pensando em esclerose múltipla mesmo. Tanto que ele não pediu aquaporina, nem antimog ele pediu nesse caso. Então eu não costumo pedir mesmo, não. Coluna. Em frente. Okay? Vamos. Bom, 1º de novembro de 2019, então por volta de uns 3 meses, né? Desculpa, aqui eu errei, tá? Não é 2020 não, é 2019, tá? Porque foi um mês depois, tá? E aqui em novembro de 2019.
Ok, aqui está certo. Então, aqui 3 meses depois. Então, continuava com visão normal, e aí o nervo, sem edema, evoluiu com uma discreta palidez. E aí, ok, 1 ano depois, mais ou menos, da perda de visão, ela volta comigo para, enfim, rotina, sem queixa, uma vida normal, visão normal, tomando Copaxone. E aí a gente fez alguns testes a mais diferentes, entre eles o teste de visão de cores do Ishihara, para deixar documentado. E aí ela tinha uma deficiência esperada, né, tendo em vista a neurite óptica. Então ela leu 8 de 13 no olho direito e 13 de 13 no olho esquerdo das placas. E o nervo óptico continuava com a palidez discreta do setor temporal, visão normal. Tudo dentro do esperado, né? Tudo dentro do esperado. Ok? Até aí, tudo dentro do esperado. Só que aí a gente teve uma, enfim, relativa reviravolta, porque aí, quando foi agosto, setembro, outubro, novembro, 3 meses depois, ela enviou uma mensagem pelo celular. Então, eu transcrevi da forma que ela mandou a mensagem. Então, eu vou ler para vocês. Ó. A mensagem foi dia 24 de novembro, isso aí foi segunda-feira. No sábado, comecei com um pouquinho de embaçamento e diplopia no olho direito. Foi progressivamente melhorando. Hoje sinto um embaçamento à direita com dor esporádica à movimentação. Deixa eu falar para vocês, se vocês não acharem estranho. Ela é uma colega médica, tá? Por isso que ela usa esses termos aqui como diplopia, tá? Então, só para vocês não acharem, foi exatamente assim que ela escreveu na mensagem. Acabei de realizar campimetria e OCT e estou encaminhando as fotos. O senhor acha que pode ser atividade da esclerose múltipla? Já há necessidade de pulsoterapia? Vamos discutir, Bate? Vamos discutir. Essa mensagem põe pressão, né? Essa mensagem põe pressão. Essa pergunta é a de $1 milhão, né? Queria eu saber responder assim rapidamente. E aí te coloca e te mostra, assim, a paciente ela tem uma queixa com sinais contrários, né? Alguns sinais apontam para o nervo, outros sinais te afastam do nervo, né? Então, é interessante, ó, Romar aqui, ó, diplopia binocular, horizontal ou vertical? Não, aqui a diplopia é monocular, né? É monocular. Monocular, Romar. E no final, na verdade, não, era difícil, enfim, discriminar se era horizontal ou vertical, porque na verdade ela percebeu essa diplopia porque ela estava em um restaurante e aí ela olhou uma luminária que estava atrás da pessoa que estava acompanhando ela no restaurante e aí ela viu a luminária, enfim, duplicada, vamos assim dizer, mas ela fechou o olho esquerdo e continuava vendo isso. Então, era mais um desfocado do que duplicado, na verdade. Então, não tinha muito esse padrão horizontal nem vertical. Era enfim, não dá nem para dizer se era horizontal ou vertical, né? Ó, tinha uma distorção. O pessoal aqui está pensando certinho, ó. Ela tá na direção certa. Ó. Diplopia monocular é ocular, certo? O Romar pergunta que catarata pelo corticoide, acho que ainda não deu tempo de formar, mas catarata é uma causa de diplopia monocular, bem pensar. O Sávio coloca aqui, ó, erro refracional, também bem pensar, né? Então são todas causas de diplopia monocular. É isso aí. Tem mais causas ainda, mais algumas, né? Olho seco, ó, o Alexandre coloca também, muito bom. Né, pensar em causas de diplopia monocular. Agora, se a gente for destrinchar esse membrana epirretiniana não pode, a queixa maior é de metamorfopsia, mas pode dar aquele fantasminha, né? Do lado da imagem, muitas vezes, o paciente pode descrever para você como uma diplopia, né? É engraçado, né? Porque às vezes o paciente descreve uma diplopia dizendo que está em olho embaçado. E às vezes o paciente que tem a diplopia ele não consegue, às vezes, diferenciar, né? O que é um embaçamento e o que é uma visão dupla mesmo. Então, a Aline lembrou uma coisa super interessante aqui.
que é assim, ó, nos pacientes com cordioneurite desmielinizante, também é comum eles acharem que há recidiva de neurite quando ocorre fenômeno de UTOF. Claro que nessa situação é um quadro com duração curta e não teria dor, só para lembrar esse diferencial, mas é importantíssimo. O Batistella chama ameaça de quê? Bate de neurite? Ameaça de perda. Ameaça de perda de visão. Ameaça. Isso aí é super comum, gente. É muito comum. E vocês, assim, e é obrigação nossa diferenciar isso. Os colegas da neurologia, eles têm mais dificuldade em reconhecer não só o TOF, mas também essas perdas não neurológicas, não neurooftalmológicas, né? No caso aqui, não relacionada à neuropatia óptica. A gente que tem que fazer esse diferencial. Muito bom. Vamos passar? Vamos, só complementando aqui o comentário da Aline, muito bem feito aqui. O fenômeno de UTOF, ele acontece quando existe uma elevação da temperatura corporal do paciente, né? Então, às vezes, ele toma um banho quente, ele faz exercício físico, né? E aí ele tem esse embaçamento e depois, retornando, quer dizer, ao metabolismo dele novamente, à situação anterior, né? Ele acaba recuperando a visão, né? O Alexandre pergunta aqui, esse fenômeno é marcador de descompensação da doença ou apenas está relacionado ao quadro? Isso aí, a Aline já respondeu. Não, não é um marcador. Ele acontece, mas não significa que é esclerose ou não significa piora e não é surto. Não é surto. Ele simplesmente pode acontecer. E tem uma outra causa também de perda de visão nesses pacientes que não é surto, não é nova crise, que é, como eles têm uma neuropatia óptica, eles ficam com uma diminuição da visão de contraste. Quando o tempo fica mais nublado, aí eu digo, não é nem à noite, não, é nublado mesmo. Então, durante o dia que fica nublado, eles também se queixam de perda de visão. Já viu isso, Bate? Já, dependendo da situação, situações de baixo contraste ou baixa luminosidade, né? Essa situação é muito comum, que você falou, né? É muito comum. Tempo mais nublado, assim como o paciente, assim como quando começa a chegar no finalzinho do dia, começa a anoitecer, o paciente às vezes tem queixa mais, né? E isso pode confundir mesmo com crise. Se aí o cara tem uma enxaqueca de base lá e ele tem uma crise de enxaqueca junto com isso, aí... Pronto, tá fechada a crise, né? Pelo amor de Deus. Novo surto. Novo surto. Bom, vamos para frente então. Vamos passar, né? Vamos. Isso, como vocês viram na mensagem, ela fez na cidade dela e ela também me enviou pela mensagem, né? Então, já coloco aqui para vocês. Então, eu já vou antecipar aqui, ó. Um exame praticamente normal, se vocês verem os parâmetros, né? Lembrando que o olho é o olho direito, o olho da queixa, tá? Tem um pouquinho aqui de um falso positivo, 13%, mas tem uma perda de fixação também, mas enfim. Mas é um exame relativamente normal, né? E esse é o exame de OCT que ela também realizou no mesmo dia. E aqui eu vou só lembrar, viu, Romar, você perguntou se tinha uma membrana retiniana, eu sei que esse não é o OCT mais adequado, tá? Eu coloquei só esses dois aqui, mas no OCT mesmo de espessura macular não tem membrana retiniana. Quer comentar, Bate, alguma coisa? Tranquilo, também que espera, o que nós temos aqui é uma coisa esperada, né, depois da neurite, né? Você tem uma área de atrofia, o CT mostra ali, ela está borderline ali no quadrante inferior, né, do olho direito, e o mapa de espessura macular ele fica um pouquinho mais reduzido, provavelmente às custas de célula ganglionar mesmo, né? É verdade. Ele está mais reduzido aqui. Nada diferente do que você esperaria encontrar na evolução em função da neurite anterior, né? O OCT ele não ajuda muito em, enfim, descartar ou confirmar um novo surto, porque se você tiver uma neurite retrobulbar, não vai mudar em nada aqui, a não ser que você tenha uma neurite anterior, uma papilite, tá? E aumenta as fibras nervosas. Então, o campo é mais importante do que o OCT, nesse caso. Sem dúvida.
Importante lembrar, porque a turma fica achando que o OCT resolve todos os problemas da vida. Não é não, hein, gente? Quer dizer, na retina, sim, né? Mas aqui na neuroftalmo, não. Bom, Batistella, fica à vontade. Vamos discutir um pouco aqui a mensagem. Essa mensagem aí te deu um monte de sinal trocado, né? Então, a gente já foi pensar o que bate com neurite, né? Embaçamento, bate com neurite. Aí, na sequência, ela diz, mas eu tenho diplopia. Aí você fala, então não é neurite, né? Aí você fala assim, foi progressivamente melhorando, está muito rápido para melhorar. Piorou e melhorou muito rápido, então não é neurite. Aí ela de novo fala, tem um embaçamento à direita. Você fala de novo, é neurite. Aí de novo ela coloca, tem dor esporádica, mas a movimentação é neurite. Então está tudo com o sinal trocado, né? Uma seta apontando para a outra. E aí depois vem a pressão final, né? Mais gasolina para apagar a fogueira, né? Pode ser atividade da esclerose múltipla, né? Precisa pulsar. Então, essa é a mensagem bomba, né? Essa porque é direta, né? Ela vai direta, ela tá com uma queixa que, enfim, tem embaçamento, dor, a movimentação, enfim, ela já tem esclerose múltipla, já teve neurite, então não dá nem para dizer que não há o risco, há sim o risco. E aí já pergunta se pode ser atividade ou não. Antes de continuar, o Alexandre perguntou o seguinte, ó, o potencial visual evocado poderia ajudar a diferenciar se tivéssemos parâmetro prévio? Sim, se tivéssemos um PEV. Aí, para te ajudar, você precisaria ter um PEV. Depois que ela recuperou, né? Depois que ela recuperou. Eu sinceramente, eu tenho dificuldade de saber qual é o melhor tempo, ou o melhor momento. Mas eu diria pelo menos uns 3 meses, né, Bate? Mais de 3 meses, né? Também não sei, que eu não tenho experiência com potencial, também não é um exame que a gente costuma pedir, né? Não. Mas sim, eu acho que um potencial, talvez uns 6 meses, não sei, 3 a 6 meses, né? Porque a gente espera melhoras, até mais ou menos as melhoras maiores ocorrem nos 6 primeiros meses, né? Então, talvez, eu também não costumo pedir potencial, não, mas se fosse pediria pelo menos uns 6 meses depois. E aí, se você tem um potencial confiável, que é antes de agora, claro que isso poderia te ajudar também. Sem dúvida. Mas eu vou dar uma pequena dica aqui para vocês, que vocês não estão lembrando de um outro que a gente já comentou aqui. Vamos ver se vocês lembram. Algum outro teste de função visual. Isso. E eu que eu não sou nem defensor. Vamos ver quem vai matar primeiro. Só que o Romar pergunta, que ele coloca melhor, talvez fosse o GCC, o ACT macular, o GCC, sim, Romar, para ver também a perda de células ganglionares. Mas eu não sei se o Romar está falando para definir a crise, não dá, né? Não, a crise não. Só para você tentar quantificar quanto que já foi comprometido, né? Sim. Em termos de espessura retiniana. Isso. Olha lá, a Aline colocou, é teste de cores mesmo. Teste de cores. O pinhole, tudo bem, Marco, mas ela não tinha refração, mas é o teste de cores mesmo, que a gente fez, vocês vão lembrar, era 8 de 13, então eu tinha aí um parâmetro, tudo bem, tem um pouquinho de subjetividade, enfim, mas é importante, porque eu acho que é o seguinte, o teste de visão de cores, sendo feito no mesmo ambiente, a mesma pessoa, o mesmo examinador, por mais que ele possa ter ali, enfim, falhas técnicas, pelo menos você repetindo essa mesma situação, vale para comparação, eu acho, essa é a minha opinião. Acho que ajuda. Né? A gente fazer o segmento. Ajuda. Também é importante o mesmo teste, né? O mais popular que a gente tem à mão é o Ishihara, né? Sim. O mais popular que todo mundo tem à mão, né? Bom, como você bem sabe, a Roberta ela estudou muito, ainda estuda, né? Essa parte da psicofísica da visão, né? A tese dela e tudo mais. Uma coisa que ela já me falou que é o seguinte, assim, se você for muito purista, esses exames não são adequados, porque o Ishihara depende da iluminação.
E o ideal do Ishihara é você ter iluminação natural, ou seja, luz do sol. E os nossos consultórios, eles costumam ser bem fechados, né? Com aquelas luzes brancas, fluorescentes, aquilo lá, ele atrapalha no exame. Mas uma coisa que é boa é você poder fazer, mesmo que a condição não seja ideal, pelo menos você repetir na mesma condição que foi feito o outro, né? Que Na mesma condição, é isso. Exatamente. Por isso que eu falo, assim, não é ótimo o exame, nunca seria um exame para você dar o diagnóstico, mas para segmento eu acho válido. E é isso aí, e foi o que nós fizemos. Bom, a anamnese é isso mesmo, na verdade foi uma duplicação da luminária do rosto da pessoa acompanhante, mas ela é monocular, como o Romar perguntou. E aí, um dia... Pois não. Bom, o Alexandre colocou aqui bem, ó, testar cores, testar pupila e avaliar presencialmente sinais de uveíte e qualquer outro diagnóstico ocular diferencial também. Sim. Ah, sim, sem dúvida. É isso aí. Bom, voltando, na anamnese, ela mesmo disse que usou, já ela usa o Hayabach, então ela usou umas 5 vezes ao dia, no dia seguinte da queixa, e ela falou que melhorou essa diplopia monocular. Só que no dia 24 de novembro passou a sentir desconforto ocular, sensação de pressão na região do supercílio direito e em cima do olho direito. E esse sintoma piorava quando olhava para cima. Tá? Então, essa sensação de pressão no supercílio em cima do olho piorava quando olhava para cima. Para os lados, não. Que era o que é aqui eu estou dando um pouquinho mais de detalhes do que ela chamava de dor à movimentação, que ela definiu na mensagem. E aí, novamente, né, alguns sinais trocados, né? Quer dizer, a diplopia melhora com o lubrificante, mas depois, na sequência, ela diz, olha, mas a dor está mantida, né? E ela piora um pouco a movimentação, quer dizer, isso te confunde, né? Isso acaba te confundindo. E aí o Alexandre colocou certinho, né? Caso desse, não tem jeito de você fazer o diagnóstico pelo WhatsApp, né? O diagnóstico é presencial, né? Ah, sim, tem que examinar. Não tem jeito. E ó, o Alexandre já colocou aqui, ó, descartar corpo estranho. É um bom diferencial. Vamos chegar lá agora, Norton. Poderia ser um ortocleite. Bom, eu vou passar aqui. Ortocleite. Poderia ser um ortocleite. Pela dor ocular, olhar para cima. Sim. Dor e diplopia. A dor, na verdade, que ela falava, que eu me lembro bem que ela estava na minha frente, então não era na tróclea, era em cima mesmo, supercílio, ela apontava para essa região aqui de cima mesmo, assim. E em cima do globo ocular, aquela coisa que ela apertava o olho e sentia dor. Bom, dia 25 de novembro, foi o dia que ela mandou a mensagem, né? Foi isso? 25? Isso. Então, ela continuou usando o colírio sem a visão, ficou sem visão duplicada, mas tinha ainda embaçamento visual e o desconforto ocular. Tá? Muito bem. Então, nesse dia que ela veio no mesmo dia, né? Na verdade. Então, 20/20 de visão, tá? Então, ela não tinha perda de visão, tá? Não tinha perda visual. Então, eu vou falar para vocês aqui, melhor do que escrever, que foi um exame de acuidade visual difícil, sem correção. Ela chegava a 20/20, mas bem mais difícil. Assim, enquanto no olho esquerdo eu cheguei a 20/20 em, sei lá, 1 minuto ou menos, eu fiquei quase de 3 a 5 minutos para ela chegar no 20/20. Entende? Então ela tinha dificuldade, tá? Tinha dificuldade para chegar a esse 20/20. Não sabia o que era, e assim, eu não conseguia melhorar com a refração. Eu até achei que pudesse ser algo de, enfim, essa coisa de usar muita tela, que pudesse ser espasmo de acomodação, coisa desse tipo, mas não era. A refração estática dela, normal, praticamente. Visão de cores, é isso que eu estava chamando a atenção para vocês, olha lá. A mesma, tá? 8/13, do olho direito, que é o olho da queixa.
o defeito pupilar ferenilativo mantido. Ainda tinha essa uma cruz, que era o mesmo defeito de agosto de 2020, que foi quando eu a vi, né? Ou seja, um ano depois da perda de visão da crise de neurite. E o fundo de olho também mantido em relação ao último exame, e só tinha mesmo essa palidez discreta do olho direito. O Marco que comenta o exame praticamente igual ao anterior, o Romar comenta da trocleite, realmente não, acho que o Romar não tem um quadro assim, que nos remeta mais para a trocleite. Ele pergunta também, o pinhole ajudou a enxergar mais fácil? Quando ela estava nesse meio aqui, eu vi que ela chegava 20/20, mas que eu percebi que não parecia neurite. Eu falei, eu vou colocar um pinhole, ela vai melhorar e aí a gente fecha o diagnóstico, que eu nem vou me preocupar. Mas assim, por incrível que pareça, eu coloquei um pinhole e ela falou que foi pior. Foi pior com o pinhole do que sem o pinhole. Então aí eu fiquei na mesma, né? Ainda fiquei com a tendência de achar que não era, ou seja, que estava mais para neurite do que não, né? Então, ela piorou com... E às vezes o pinhole é engraçado, né? Às vezes é a informação do paciente. Você fala assim, ó, procura orifício, procura olhar pelo buraquinho, né? Mas tem paciente que não consegue, né? Eles não conseguem, às vezes nós não sei, cada um é de um jeito, né? Não, e é verdade, se você for olhar o pinhole, o meu gris é da Bauschlin. Eu não sei se você já viu, Bate. Ele até tem um pinhole um pouquinho maiorzinho, né, do que os outros. Não. O da Bauschlin ele é muito pequenininho, é menor do que... é menor ainda. É menor do que aqueles da máscara pinhole que a gente tem. Menor. Não, aquele é grande. É grande, mas aquele é bom. Mas o da Bauschlin não é não, é bem pequenininho, menor que aquele, quase metade. Bem pequeno. Então o pinhole não deu muita informação, viu, Romar? A Maria Cecília coloca aqui, ó, biomicroscopia normal. Boa, vamos chegar lá. Vamos chegar lá, Cecília. Hipóteses. O que vocês pensam agora? Nova neurite? Nova neurite. Sim, uma das hipóteses, Marco. O que mais? Catarata em gota de óleo, oil drop, né? Não, a oil drop tem uma sintomatologia um pouquinho diferente, Marcílio. Boa. Aline, por que você perguntou aí do... Lesão cutânea. Lesão cutânea, seja mais clara. Zoster. Zoster. Tá, entendi. Olha, bem lembrado essa hipótese também, bem lembrado. Mas... Não tinha, não. Não tinha. Às vezes a dor vem antes, né? A dor vem antes e depois aparece a vesícula, né? Bem lembrado. Mas é bem lembrado, uma causa de dor. Já tem alguém aqui perguntando, Fred, e o Burt? Repetiria a imagem para respaldar? Bom, perineurite óptica agora? Essas questões aí... Bom, vou passar aqui um pouquinho. Então... São essas hipóteses aí. Eu acho que boa parte dessas que vocês estão colocando aí. Neurite, já tinham colocado inflamação da órbita lá atrás, já falaram em olho seco. Ninguém falou ainda em cefaleia trigeminal, mas sim, enxaqueca, né? As lesões de fissura orbitária, que dão dor ocular, enfim, mas que não dá acometimento do olho, né, da parte anterior, e lesões intracranianas. Aqui, na verdade, eu estou perguntando para vocês, hein? Novo episódio? Ou uma outra causa? O Romar lembrou aqui, perineurite, você até poderia colocar no diferencial sim, Romar, perineurite, porque perineurite às vezes dá um pouco de dor com pouca sintomatologia de perda visual. Então, perineurite poderia entrar nesse diferencial? Sim, poderia entrar no diferencial.
mas essa questão da diplopia monocular e que melhora com a lubrificação essa é uma questão que não faz parte da neurite, né? A Aline coloca aqui, ó, que dos ósteos, às vezes dor sem hiperemia antes das lesões. O Romário lembrou de o quadro dos ósteos cineherpete. Sim, mas isso é exceção, né? Isso é mais uma exceção. Pode ser sem a manifestação dermatológica, né? Somente a dor. Isso também pode acontecer. E outras causas? Vamos fazer a pergunta? Vou fazer a pergunta. Qual que é a principal causa de dor ocular? O oftalmologista é uma situação meio negligenciada um pouquinho. Mas já eu vou falar. Olha lá, olho seco. Olha lá. Essa é um diagnóstico bem importante, porque vocês já até falaram lá em cima, o Norton que perguntou lá do Butch. Essa é uma das causas mais comuns, não tenho dúvida, né? Olho seco. E tanto que a gente fiz esse finalzinho aqui, eu fiz um pouco de uma mandracaria, né, para deixar um pouco. Achei que vocês não iam pensar, mas vocês já começaram a pensar nessa possibilidade do olho seco, e a Cecília até perguntou da biomicroscopia, então eu já vou passar, porque é exatamente essa etapa do exame físico que está faltando, a biomicroscopia. E aí é o que tivemos. Olha lá, respondendo a pergunta de vocês. Então ela era um olho calmo, olho branquinho, sem células, mas tinha um BUT bem diminuído, de 5. Tá? Era mais ou menos igual, menos no olho direito, mas no olho esquerdo ela também tinha um BUT diminuído. Ó, depois aqui, depois eu comento aqui, ó, a gente comenta o comentário do Marco. Deve-se pesquisar outras causas, lúpus, sarcoidose, inflamação. Daqui a pouco a gente comenta isso aí, Marco. Isso é importante. Vamos um pouco mais para frente, porque aí, assim, eu comecei a levantar a suspeita de olho seco também, claro, pela anamnese, mas quando eu vi esse BUT realmente me deixou mais confiante nessa hipótese. Aí, aquilo lá que eu sempre falo para vocês, não é pecado voltar na anamnese, ao contrário, isso é que salva a gente. E aí ela me confessou algumas coisas. Ó. Ela, quando pisca, melhora o embaçamento durante alguns segundos, ela já tem olho seco, e ela sempre tem colírio lubrificante na bolsa. Então, ela é usuária de lubrificante, usuária regular de lubrificante. Falou que piorou muito o uso diário, piorou o olho seco com o uso diário da máscara. Como eu falei, ela é uma colega nossa, então ela estava usando máscara, enfim, diariamente no hospital. Dia anterior da crise, ela se expôs ao sol durante horas. Tá? Na manhã da crise, ou seja, ela teve aquela diplopia monocular, seguida do embaçamento e o desconforto, foi mais ou menos meio-dia, na hora do almoço. Na manhã desse dia, ela ficou algumas horas trabalhando no computador. O local da crise, restaurante, ambiente com ar-condicionado. Então, assim, claramente, isso aqui eu fui perguntando porque eu estava pensando mesmo em olho seco. Tá? Era direcionada para isso. O Omar pergunta aqui, fez teste de shimmer? Omar, não fiz, viu? É uma falha nossa mesmo. Mas eu não fiz. Poderia ter feito, mas é que acaba, né, quando você vai evoluindo com o caso, você acaba colhendo, vão entrando novas informações, né, e você começa a pesquisar alguns outros dados, por exemplo, pesquisar o BUT, né, que foi uma coisa bastante importante, e você acaba concluindo isso, né, muitas vezes sem o shimmer mesmo, né. Aí, na verdade, aqui não seria tão necessário para o nosso diagnóstico de momento aqui, fazer o shimmer, mas sim, seria muito útil, né, fazer o shimmer. Não, sim. É uma falha. Como é um exame que eu realizo muito pouco, eu acabo realmente esquecendo ou não fazendo. Mas, assim, como eu vejo esse BUT, como que eu faço na prática? Eu costumo fazer um teste terapêutico e ver como o paciente evolui. Tá? Que foi isso que a gente fez. Foi isso que eu propus para ela.
Então, diante dos sinais e sintomas sugestivos de olho seco, mais ausência de sinais de piora da função visual. Então, isso aqui que me deixou, vamos dizer, confortável em propor não conduzir o caso como neurite ótica, né? Então, vamos tratar o olho seco, mas tratar de uma forma mais, enfim, vamos dizer, exuberante, assim, porque ela já vinha usando o lubrificante. Então, aumentar essa lubrificação, e aqui sem conflito de interesse, mas realmente eu gosto muito desse colírio, tá? O Rilogel. E aí também falar para ela evitar os fatores de risco. Então, por exemplo, computador, telas, a máscara, né? Porque a máscara piora muito. Não sei se alguém tem olho seco, mas enfim, eu tenho olho seco, eu sei disso. A máscara, o fluxo de ar sobe e isso piora muito os sintomas, tá? Então, tirar todos esses fatores de risco e ver como ela evoluiria. Então, foi isso que a gente propôs para ela. Vamos continuar? Vamos. Isso foi dia 25, certo? Dia 26, entrei em contato com ela, o embaçamento mantido, tá? O desconforto pelo menos igual, mas ela foi muito clara em dizer que ela achava que estava pior, assim, um pouco pior, mas no mínimo igual. E aí, por conta disso, o que foi que eu pensei? Vamos lá, aqui, a gente pode até entrar, mas assim, eu falei, bom, vamos manter essa lubrificação, mas eu vou partir para tirar o componente de inflamação desse olho seco aí, se for, né? Então, eu prescrevi esse anti-inflamatório não esteroidal, e o que foi que eu propus para ela? Isso comigo mesmo também. Vou esperar aí 3 dias, ela vai usar esses 3 dias, fazer uma lubrificação intensa, e aí sim, se não houver melhora, reconsiderar o diagnóstico de neurite ótica e aí sim investigar de novo, né? Reexaminar, porque poderia ter por exemplo, um defeito de campo. Então, solicitar novos exames de campo, fazer de novo o exame de acuidade visual, visão de cores e, acima de tudo, repetir a ressonância magnética. Exatamente. Aí só para tem um comentário aqui do Marco, né? Pesquisar outras causas, lúpus, sarcoidose, inflamação. Sim, Marco. Se você chegar à conclusão de que ela está em um novo surto de neurite, você pode abrir um leque para uma investigação etiológica, se você chegar a essa conclusão. Mas, assim, até o momento aqui, quer dizer, todo caso, ele estava apontando para uma outra direção, quer dizer, que era mais uma situação de superfície ocular, não era uma situação relacionada ao nervo. Mas a gente sempre, como o Fred cautelosamente colocou aqui, conduziu o caso, quer dizer, olha, vamos fazer novamente, vamos tentar melhorar com a lubrificação. Não melhorando com a lubrificação, vamos reconsiderar a hipótese de neurite. Tá? E aí, provavelmente, iria abrir um leque novamente investigativo, principalmente para ver se não era um novo surto de esclerose múltipla. Né? Então, primeiro, só tentar fazer essa diferenciação inicial. Né? É como quando você tem uma situação que você não sabe se é um papiledema ou um pseudoedema. Né? Então eu já vou fazer toda a investigação do papiledema. Não. Primeiro você tem que estabelecer, é um pseudoedema ou é um papiledema mesmo? Né? Porque se você concluir que é um pseudoedema, você não precisa de todo o restante da investigação. Então, tentar sempre começar pelo comecinho mesmo, né? Não pular os passos e ir mais adiante. Né? Isso aí, né, Fred? É isso aí. O Romar comenta aqui. Romar, a gente não é especialista em superfície ocular, não, viu? A gente faz algumas coisas. O Bush é para olho seco evaporativo. O teste me mostraria se a produção lacrimal está boa ou não. Tem toda a razão. Tem toda a razão. Mas aqui a gente estabelece algumas coisas e vê principalmente os sinais, né, os sintomas do paciente, da paciente, né, para estabelecer mais um diferencial. É claro que se a paciente tiver um olho seco crônico, né, mais severo, né, a gente não vai ficar com o caso, né, Fred? A gente vai caminhar para quem faz superfície ocular, né? Assim, aqui, assim, a intenção principal era essa, assim, vamos lá,
evidentemente que aqui eu não, nesse momento eu não sabia se a coisa ia dar certo ou não. E eu não tinha certeza, como ninguém tem, né? Que é muito fácil dizer depois que é a coisa da retrospectiva, né? Depois que acontece, fica fácil de achar que é óbvio, mas nesse momento eu não sabia. Eu estava preparado para os dois cenários, de ser ou não a neurite óptica. Mas, enfim, eu estava respeitando o que eu vi no meu exame clínico. E o que eu vi não era um quadro de neurite óptica. E eu sabia, e sei, e isso eu acho importante passar isso para vocês, que se a gente se conduz aqui como um caso de neurite óptica, antes de pensar em outros diagnósticos diferenciais, como a gente já está pensando aqui, como vocês colocaram, que a gente está pensando, falando de outros diagnósticos, que não neurite. Se a gente já pensa em neurite, enfim, já faz a ressonância magnética, já faz a pulsoterapia, enfim, antes de pensar em outros diagnósticos diferenciais, parem para pensar o que a gente dá, o risco que a gente tem. Risco no sentido de você, digamos, tratar essa paciente e depois ela melhora e fica como um novo surto, né? Esse que é o grande problema da situação. De você ter uma paciente que tem uma doença desmielinizante e você considerar que ela está tendo uma falha terapêutica, né? Esse que é o grande problema. Então, realmente eu não sou, o Batzela como colocou aí, nós não somos especialistas mesmo em segmento anterior, em olho seco, mas isso é interessante, porque assim, se eu sou neurooftalmologista e achar que só vai vir para mim casos de neurooftalmologia, eu certamente vou errar, mas isso eu não faço. Evidentemente que quando eu começo a examinar, eu começo pensando em doenças neurooftalmológicas, mas eu tenho que saber reconhecer quando não é, e aí voltar atrás, repetir a anamnese, repetir os exames. Eu não fico fazendo boot em todo mundo, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu vou ficar falando isso aqui? Claro que não, claro que eu não faço. Mas eu faço nesses casos onde a gente percebe que o problema não é neurooftalmológico, como nesse caso aqui. E é isso aí, angústias de nossos dias, falou o Norton. É isso mesmo. Um caso desse, ele pode provocar uma confusão enorme, né? Se você não tomar cuidado para estabelecer realmente diferencial e tomar a direção certa, né? Porque, veja, isso é ruim para o paciente porque muda a condição do paciente, né? Que estava uma CIS associada a uma CIS de alto risco. De repente, ela já vira uma paciente, olha, a um segundo surto, já se estabelece um diagnóstico de esclerose múltipla já clinicamente bem definido, né? Isso muda o prognóstico do paciente, às vezes implica na mudança da medicação, o impacto psicológico do paciente é muito forte, né? E você coloca o paciente em risco porque a pulsoterapia é segura, ela é segura, mas podem acontecer muitos problemas, né? A outra coisa é que você começa a consumir recursos também do sistema de saúde sem necessidade. Então, precisa pensar bastante, né? Precisa fazer todo esse diferencial e para você não tomar o caminho errado, porque muita coisa vai mudar, principalmente para a vida do paciente, vai mudar bastante. Então, precisa tomar cuidado com esses imitadores. Muito bem. Isso aqui, 29 de novembro, 3 dias depois. É agora, com o Levanac. Por mensagem. Sem desconforto ocular, embaçamento melhorando. Então, aí nesse momento eu fiquei com o diagnóstico final de olho seco mesmo e mantive a lubrificação. E agora, essa semana mesmo, eu entrei em contato com ela e ela confirmou que estava sem dor nem embaçamento. Estava completamente curada. E isso, repetindo, sem pulsoterapia, sem corticoide, sem ressonância. Tá? Então, essa paciente, ela realmente teve uma crise, vamos assim dizer, né, de dor ocular e como vocês viram, dor à movimentação também, né? Mas secundária
ao olho seco. Secundária ao olho seco. Tá? Secundária ao olho seco. E é isso que a gente já comentou, já antecipei um pouquinho, o Bate também reafirmou aí. Facilmente esse caso poderia ficar com a gente, ficar o diagnóstico de neurite óptica, né? Facilmente. E nessas horas é importante a gente ajudar os colegas neurologistas, porque eles não conseguem fazer esse diagnóstico diferencial, não tem como. Mesmo nós, a gente pode perder esse diagnóstico. A gente pode deixar passar, tá? E aqui eu vou enfatizar o nome dos colegas que antes da gente chegar no fim já estavam suspeitando. O Norton, olha lá, foi o Norton que falou da Bate? Da Dusney? Da Dusney não, Dusney foi na vez passada. Do Butch, não, tá falando? Não, sim, mas eu acho que o Norton foi que viu a larva da Dusney, talvez. Foi. Não, foi o Norton. Não, teve mais um colega que viu. Bom, mas o Norton acertou outro aqui, foi direto ao assunto, o Butch. Alexandre respondeu direto que a causa, vamos dizer, provavelmente a mais comum de dor ocular, é olho seco, porque a gente não coloca. A sensação que eu tenho é que a gente, não nós, mas do modo geral, os oftalmologistas, menosprezamos o olho seco. E acaba vindo para a gente. O Batistello já confessou para mim, ele tem aí, né, Bati? Tem muitos casos que vêm com duas queixas principais: dor ocular e fotofobia. Muitos pacientes. Né? Eu já comprei não, eu pego da Fania, da minha esposa, que faz superfície ocular. Eu pego um monte dos testezinhos de Schirmer. Né? Eu também não faço todo mundo não, né? Mas esses casos de dor ocular e fotofobia, ocasionalmente eu vou lá ver mesmo para checar mesmo se tem um olho seco. Mas isso é frequente, né? Porque a dor ocular e a fotofobia é uma condição que você fala assim, o oftalmologista geral precisa pensar em olho seco, mas acaba não pensando. Né? E aí acaba vindo realmente para a gente, né? Eu acredito bastante em olho seco, né? Assim, porque eu tenho aí uma série de pessoas, de pacientes que vêm a mim para isso, e eu tive uma colega também médica, super experiente, e que a dor foi tão grande que ela foi num pronto-socorro da neurologia e em algum momento suspeitaram que ela estava até com uma infiltração neoplásica, porque a dor era bem aqui na região da tróclea, né? Que na verdade é o nervo supraorbital aqui, né? Não da tróclea, desculpa, mas aqui em cima. Então, assim, eu tenho um olho seco, hoje para mim eu tenho o olho seco como a principal causa de dor ocular quando não temos sinais clínicos. Então, é aquele paciente que tem mais sintomas do que sinais. Lembre-se sempre disso. O Romar está perguntando aqui, Romar, ela reclamou de sintomas oculares, quando ela reclamou dos sintomas oculares que pensou em olho seco, ela reclamava de boca seca também? Não, só mesmo do olho seco. A sensação que eu tenho é que era um evaporativo mesmo, por causa de blefarite. Não sei, não parecia ser algo relacionado a Sjögren, não. Enfim, e é isso. O Norton está falando, a lava migra, certo, Norton? Acho que foi ele mesmo que matou o diagnóstico. Obviamente. Muito bom, está atento aos casos. O Marco está falando, importante a experiência de vocês na condução do caso. Tanto que, assim, o último slide, não vou ficar achando que eu vou filosofar, não, que eu não faço isso, não. Quem quiser ver, leia lá as newsletters que eu escrevo, que eu tenho umas coisas meio, assim... Mas isso aqui é uma coisa super importante que eu venho estudando nos últimos anos, e eu recomendo vocês estudarem um pouco sobre isso, porque isso não é só em neurooftalmologia, não. Essa coisa de viés cognitivo, ou seja, a nossa mente, vamos dizer, pensa mais rápido do que o nosso pensamento crítico. Então, vamos dizer, esse raciocínio reflexo que a gente tem dois tipos de raciocínio, um rápido e um lento. Esse rápido, o nome já diz, ele faz você errar, porque, por exemplo, eu sou neurooftalmologista, se eu vejo uma paciente com dor ocular que tem neurite, evidentemente que eu vou pensar que ela tem neurite,
porque é a coisa que vem mais na minha cabeça, né? E que é isso que a gente chama de viés de disponibilidade, que é o que eu mais vejo, vamos assim dizer, é o que é mais frequente, é o mais disponível no meu dia a dia. E viés de narrativa que a gente fala é isso. Olha só a história que eu poderia contar. É uma paciente que tem esclerose múltipla, que já teve neurite óptica, e que está com dor ocular, movimentação e um embaçamento visual de instalação aguda. Então, é uma história perfeita para neurite óptica. Então, se você faz esse tipo de raciocínio, e aceita isso como neurite óptica, acaba levando o que a gente já conversou. No final das contas, você acaba cometendo um erro de achar que essa paciente está tendo uma falha terapêutica da imunoterapia dela, perdão, enfim, do tratamento terapia, né? imunomodulador. É a ameaça de piora. Ameaça de piora. Outra coisa também que é importante é isso, não precisa acertar o diagnóstico na primeira consulta, gente, assim, não precisa. E eu digo a vocês que eu sou um cara que eu tenho isso, assim, se eu tenho uma falha, se aqui isso é uma falha, é isso, eu fico realmente com muita vontade de matar o diagnóstico na primeira consulta. Mas aceitem uma coisa, você não precisa acertar o diagnóstico na primeira consulta. E você tem que ficar atento aos sinais que são contrários ao seu diagnóstico. Isso que não pode deixar passar. Por exemplo, na última discussão de caso, que o Batistella mostrou, o caso de Dusny, se você parar para analisar criticamente, o Bat sabe disso, eu falei para ele, o Batistella errou o diagnóstico no início, porque errou no sentido de ele ter achado que era uma neuroretinite secundário a Bartonella. Exatamente. Mas paciência, o quadro é muito sugestivo, mas a partir do momento que a coisa desandou, ou seja, saiu do esperado, é nessa hora que é o divisor de águas. Você continuar na mesma direção, ou seja, aceitando que era Bartonella, aí seria o erro maior. Esse erro não é permitido. O erro inicial, antes de você ter um quadro ainda meio, vamos dizer, duvidoso, paciência, todo mundo pode errar. Mas é isso que eu quero dizer, não precisa acertar logo na primeira consulta, mas ficar atento a essas, enfim... A evolução, né? A evolução que é o que vai te mostrar se você está certo ou errado. Na verdade, é isso. Mas é isso, rever diagnósticos e condutas diante de novas informações evolutivas, é isso que a gente precisa estar atento, né? Você tem que saber o momento que você precisa fazer a revisão, né, daquilo. Muito Exatamente. Bom. O Alexandre comentou, o comum pode ser traiçoeiro às vezes, é verdade. Total. É verdade. Você fala olho seco, uma coisa tão comum, né? Mas nessa paciente, assim, poderia, já colocamos aqui uma dezena de vezes, poderia facilmente ser confundido com a novo surto. Sem dúvida. Não, e outra coisa, olha, atenção que eu vou falar. Eu conheço vários colegas neurologistas excelentes, muito bons mesmo, assim, gente que todo ano vai para a academia, gente que tem muito conhecimento em doença neurodesmielinizante. Se eu falasse que era um novo surto, eles aceitariam. Então, é importante vocês saberem que a nossa opinião nesse caso, porque se a gente fala assim, olha, não há nenhuma outra razão que justifique isso, não tenha dúvida, ia ser feita uma pulsoterapia, mas a ressonância não mostrou neurite. Olha, eu vou falar para vocês que provavelmente iam achar um hipersinal lá em T2 naquele nervo lá. Entende? Certo, Bate? Não tem dúvida. Acham. Interrogam um hipersinal em T2. A ressonância não é a ressonância ia ajudar a confundir mais ainda. E aí ia fazer uma pulsoterapia, ia melhorar provavelmente, porque ela ia continuar pingando o colírio que ela já vinha pingando, e passa, né? O olho seco tem crises. Então, assim, fiquem atentos a isso. A nossa opinião, nesse caso, que não é uma doença neurooftalmológica, é uma doença ocular, é importantíssima. É você que vai fazer o divisor de águas na vida desse paciente, porque hoje essa pessoa, essa colega, na verdade, ela poderia estar sendo classificada como uma paciente que teve falha terapêutica. Olha só a situação.
Bom, Batistella, mais alguma coisa? Ó, o Alexandre falando isso. Valeu, Norton. Norton falando assim, ó, os milhares que não assistem não sabem o que estão perdendo. Grato. Milhares não, né, Norton? Pega leve. Só se a gente fosse neuroftalmologista na China. Aí davam milhares, mas aqui não dá, não. Mas obrigado, Norton. Obrigado mesmo. Valeu, Tati. Esse caso foi muito bom mesmo, viu? Assim, bem, enfim, real, né? Como eu falo para vocês, sempre o casinho bem real para vocês verem que porque vocês vendo isso aí, a próxima vez vocês vão ficar muito atentos, não vai acontecer certamente com vocês. Obrigado, Romar, pelas palavras, Ju. Mais alguma coisa, Bate? Agradecer. Muito obrigado, né, por todos que estiveram conosco em todos os outros casos também, né? É sempre bacana compartilhar as experiências, né? Isso aí é o pedacinho do nosso espírito universitário também, né? Não adianta nada você saber alguma coisa e guardar para você, morrer com você, né? Não. Você não ajudou ninguém, né? Precisa espalhar, né? É isso aí. É isso aí. É uma das formas de gratidão é isso, né? A gente aprendeu com outras pessoas, a gente passa isso para frente. E não tira pedaço. E a gente aprende, não é falsa modéstia, não. A gente aprende, que eu aprendo com vocês também, a forma com que vocês raciocinam sempre. A gente aprende bastante, sem dúvida. Faço minhas as palavras do Fred. Tem um ditado em latim que diz assim, docendo ditimus, aprendemos pelo ensino. Sim, né? É isso aí. Isso aí. Aqui não tem sabedoria, não. Eu e o Batistella, por isso que eu falo, Batistella, eu chamei o Batistella por isso, porque o Batistella, eu não tinha outra forma de aprender mais, agora eu chamei o Batistella para aprender com ele. A gente deixou de ser competidor e viramos parceiro agora. Super obrigado. Eu que agradeço. Bom, todos. É isso aí. Boas festas para todo mundo. Alexandre, Norton, Ju, Aline, Tati, quem mais ficou até o fim? Marcão, Romar, acho que foi a primeira vez que o Romar veio. O Romar é um cara... Romar, apareça mais. O Romar é um colega lá do Espírito Santo, também muito... Adora neuroftalmo, tem muito conhecimento. Excelentes comentários do Romar. Muito bons comentários. E quem mais que ficou aí com a gente? Luiz Fernando, Tati. É isso aí, gente. Então tá bom. Então, assim, como eu falei, vai ser a última discussão do ano. Quando tiver aí uma data, enfim, prevista para a próxima, a gente vai publicar nos canais. E é isso. Só tenho que agradecer mais uma vez a presença de vocês, desejar boas festas, bom Natal e bom Ano Novo para vocês. Se Deus quiser, a gente se livre dessa doença aí ano que vem. Vamos tomar vacina, né? E vamos propagar isso aí para as pessoas tomar vacina, né, Bate? Sem dúvida. Oração, paciência e fé, hein? É isso aí. Né? Obrigado, então, a todos. Uma boa noite para vocês. Valeu, Bate. Obrigado.